E bora lá para mais uma resenha de mais um livro que eu concluí com sucesso. 28º livro esse ano e bora continuar nesse processo. Como vencer os sentimentos negativos de Maxwell Maltz. Confesso que foi difícil a leitura desse livro. E eu quero trazer alguns ensinamentos que o livro trouxe. São bons, são ruins, são chatos, mas que são aplicáveis. O legal que por mais que tenha sido uma leitura muito arrastada, cansativa, ele tem muitos ensinamentos práticos. Eu apliquei, fazem todo sentido e são validados, ok? Vamos lá para alguns. Meu nome é Luciano e esse canal é voltado para desenvolvimento pessoal, para dicas práticas para que sua vida mude para melhor, ok? Sendo uma pessoa mais disciplinada, pode ter certeza que você vai mudar a sua vida para melhor. Para mim, um dos principais pontos negativos que esse livro trouxe é que ele foi uma leitura muito arrastada, muito repetitiva. Sabe aquela leitura que demora para engrenar, que demora para trazer o cerne do que é mais importante? Foi assim que ocorreu ao longo de todo o processo da leitura desse livro. Boa parte do que o livro ensina, da página 100 até a 150, imagine, o livro tem quase 300 páginas, 280, 270 e poucos. 150 páginas, ele enrola para depois começar a dar a entender o que ele está trabalhando em todo o livro. Então, se eu não tivesse sido persistente nessa leitura, eu acabaria tendo me frustrado muito, porque o final que realmente foi bom. Mas um dos principais fatores que o livro trata muito bem, da página 100, da página 1 até a página 150, é trabalhar na sua autoimagem. Um dos principais fatores para que você possa vencer os sentimentos negativos é trabalhar na sua autoimagem, no seu autoconhecimento, o que você pensa a seu respeito. Sabendo lidar com isso, você acaba lidando com todos os outros problemas que estão relacionados aos sentimentos negativos. Coloquei em prática, por incrível que pareça, mesmo sendo leitura chata, devagar, eu coloquei em prática e funciona. Para lidar com sentimentos negativos, você precisa trabalhar na sua autoimagem. O que você pensa a seu respeito vai determinar o que você vai pensar no seu futuro e como você vence os outros problemas que estão relacionados a esses sentimentos negativos, que são muitos. E para vencer diversos sentimentos que estão relacionados a frustração da vida, as incertezas e também o medo de fracassar e diversos outros, todos eles estão relacionados à autoimagem. No princípio eu pensei que era besteira. A princípio eu pensei, não, tá falando muita besteira. Mas com a construção ao longo de quase 150 páginas, fez total sentido. Tudo que está relacionado a incertezas, medos e frustrações, tudo isso está interligado e colado na sua autoimagem, o que você pensa a seu respeito. Se você pensa que você é uma pessoa ruim, automaticamente isso vai influenciar e trazer esses outros sentimentos na sua vida. E um ponto que o livro começa a trabalhar depois da página 150 é que o seu cachorro, o seu cão, o seu pet não é o seu melhor amigo. O seu melhor amigo é a sua autoimagem, o que você pensa a seu respeito. E faz total sentido, sabe por quê? O cachorro, por mais que ele seja um animal que sempre está presente com você, se você não der um petisco, se você não cuidar bem dele, ele pode te atacar, ele pode te abandonar. A sua autoimagem, ela sempre vai estar contigo. Tanto negativamente quanto positivamente, ela sempre vai estar contigo. E o que você pensa a si mesmo revela os conceitos da sua alma. E alguns pontos que ele começa a trabalhar, que você precisa reforçar a sua autoimagem de forma positiva constantemente. E faz o total sentido, sabe por quê? As pessoas, elas cogitam e colocam algo em detrimento do que elas pensam ao seu respeito. E você, em vez de ter sentimentos e uma mente blindada, você aceita o que as pessoas pensam ao seu respeito. E isso te traz diversos malefícios. Quando você reforça a sua imagem de forma positiva, colocando em prática que você se acha uma pessoa boa, uma pessoa capacitada, uma pessoa melhor, faz com que você saiba lidar com essas colocações que as pessoas cogitam na sua vida. Então, muito importante, o melhor amigo que você tem
se chama autoimagem. Você precisa reforçar ela de forma constante e aceitar que ela é. Você tem limitações, você tem dificuldades, mas quando você sabe lidar com todas elas, tudo se torna mais fácil. Alguns sentimentos que o livro começa a trabalhar que fazem com que a sua mente expanda e você comece a pensar, realmente eu estava cometendo um erro sobre isso, acerca disso, que é você acaba tendo muitos sentimentos de mágoa, ressentimento por outras pessoas que precisam ser curados. E um dos principais fatores que fazem com que você cure esses sentimentos por outras pessoas, você precisa ter compaixão de si mesmo. Exatamente. E eu comecei a pensar e analisar, e faz o total sentido, porque muitas mágoas que estavam relacionadas ao passado, ou que você pensa, tudo isso é porque você não se aceita a si próprio, você não consegue ter compaixão de si mesmo e você ainda tem pena de si mesmo. Compaixão é uma coisa, ter pena é outra. Você precisa entender que você é uma pessoa que tem limitações, tem falhas. E quando você aceita essas falhas, tudo bem. O que você não pode é estagnar a sua vida por causa dessas falhas e saber lidar com isso de forma tranquila. Perdoar-se a si mesmo é mais importante do que perdoar outras pessoas. Não existe possibilidade de você perdoar outras pessoas se você não se perdoa a si mesmo. As suas frustrações, as suas limitações, os seus erros, as suas falhas, perdoe a si mesmo. Quando você perdoa a si mesmo, você consegue perdoar e lidar com esses sentimentos que estão relacionados a outras pessoas. E quando você perdoa a si mesmo, automaticamente você vai atenuar diversos outros sentimentos negativos que estão no seu coração. Quando você perdoa a si mesmo, além de perdoar outras pessoas que estão à sua volta, você acaba lidando com outros sentimentos de frustração, de rejeição. Então é muito importante, perdoe a si mesmo. Perdoe os seus erros e as suas falhas, que o livro acaba trabalhando bem a respeito disso, e você lida com isso com facilidade. E outro ponto que o livro acaba abordando, ele traz uma história muito interessante de uma criança, um jovem muito bem sucedido de família rica, que mesmo tendo tudo, ainda vivia uma vida de frustração, uma vida de insatisfação. E quando que ele soube lidar com isso? Quando ele melhorou? Quando ele simplesmente pegou um bilhete e foi morar sozinho durante meses numa ilha que só tinha um farol, só ele. E ele nunca se sentiu tão feliz na sua vida, mesmo vivendo uma vida longe de tudo. O que o livro acaba abordando isso? Às vezes é muito importante nós nos afastarmos temporariamente dos problemas. E eu vou repetir, temporariamente. Não de forma contínua, não de forma definitiva. Temporariamente para reestruturar nossa mente, para que nós possamos nos colocar de volta no lugar certo, para que possamos lidar com o problema. E ele conta essa história que após esse episódio, esse jovem se reencontrou a si mesmo. Ele não viveu uma vida solitária, mas viveu uma vida de solitude, onde ele teve prazer consigo mesmo, onde ele não teve a necessidade de cumprir as expectativas de outras pessoas. E isso foi muito interessante, que fez o total sentido. Quando você viver intensos problemas, sai, vai passear, vai fazer uma viagem, faça algo que você se afaste temporariamente, para que você possa colocar a sua cabeça no lugar mediante a tudo que vem e os problemas que estão pressionando a sua vida. Nos últimos pontos que o livro acaba abordando a respeito disso, como vencer os sentimentos negativos, ele faz um apelo. Para que você possa lidar com a solidão, você precisa ser seu melhor amigo. A verdade é que as pessoas, elas ficaram muito dependentes de outras pessoas. Só sou feliz se fulano for, só sou feliz se cicrano viajar comigo. Mas a verdade é que enquanto você não viver e não entender que a solitude, ela faz bem para você, você continuará nesse ciclo vicioso. Você precisa ter prazer consigo mesmo, você precisa ser seu melhor amigo. E quando você é seu melhor amigo, você acaba lidando com essa frustração. Então o livro lida bem a respeito disso. Para vencer a solidão, você precisa aprender a ter a solitude na sua vida, bem como Marco Aurélio acaba ensinando no seu livro
Meditações de Marco Aurélio. Por último, ele acaba explicando algo que é muito importante. Quanto mais frustrações e mais problemas a pessoa vive, maior possibilidade com que ela adquira algo chamado desgosto com a vida. E o desgosto da vida traz consigo também algo chamado a solidão. A pessoa quer viver sozinha, isolada do mundo. Ela não é seu melhor amigo e também vive uma vida solitária. Então, cuidado. Às vezes você está vivendo se colocando em diversos problemas que às vezes não são seus. E esses problemas podem gerar desgosto na sua vida. E o desgosto vai vir consigo algo chamado solidão. E a solidão vai acabar contigo. Tome bastante cuidado. E esses são os pontos que o livro Como Vencer Seus Sentimentos Negativos acaba abordando. Ok? Eu preciso da sua ajuda para que esse canal cresça cada dia mais. Então não se esqueça. Se inscreve nesse canal, curte, comenta, porque eu preciso da sua ajuda.